Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam muito bem, né? Vamos à nossa aula de resmate, Essência dos Materiais 2. Vamos comentar todas as questões da prova, né? É um curso de resmate importante para as próximas disciplinas que nós vamos ter, como concreto armado, né? Estruturas isostáticas, e vocês estão cursando hiperestática já. Então, a prova será composta de 10 questões, cada uma no valor de R$ 400, totalizando o valor, né, de 4.000 pontos, né? Então, cada questão, 10 questões, né? Valor de cada questão, 400 pontos. E total, né, de 4.000 pontos. E volto a lembrar que, como é na sexta-feira a prova, reforço para vocês que é na sexta-feira a prova, né? Teremos uma condição diferenciada que já foi passado para vocês, mas vou reforçar aqui, tá, pessoal? Vamos pegar a data correta aqui. Que resmate ele terá a seguinte condição, né? Vamos confirmar aqui mesmo no site, a prova já está cadastrada, né? Vamos entrar aqui na nossa... Todas as provas já estão cadastradas. Vamos entrando aqui no sistema, né? Aula do professor, aula do professor, lá, resmate avançado. Prova B2, né? Então, aqui nós podemos ver que ele vai começar no dia 18, né? Que é quinta-feira, né? E vai até as 22 horas do dia 19, né? Então, um horário diferenciado aí. Então, vou mostrar aqui. Ele vai com a prova, né? Ela está marcada para sexta-feira, né? Sexta-feira seria 19, mas, né? Mas, né? Vamos escrever até em vermelho aqui, ó. Mas, né, a prova começará no dia 18
6 às 8 horas da manhã. Né? E, né, e o final dela, né, será dia 19/6 às 22 horas. Né? Eu vou tirar até uma foto, postar no grupo, né? Já tinha sido comunicado, né? Tive um problema aqui, travou. Esse é o horário para atender os prazos de lançamento, né? Senão fica inviável, né? Senão fica inviável para todo mundo, né? Ela vai começar um pouco antes, também não vai ter o seu tempo reduzido, e ainda assim, né, vai encerrar no mesmo dia, 19 às 22 horas. Não vejo prejuízo para ninguém aí. Né? Está muito tranquilo. Então, é uma disciplina importante, né? E vamos que podemos mais falar da prova aqui. Nós teremos, né, nessas 10 questões, nós teremos as questões, por exemplo, de uma questão, né, terá cálculo de reação. Calcular, né, reações de apoio. E como nós estamos já a caminho do CREA, né, então é calcular as reações de apoio em resmate, no caso de resmate 2, ainda nós estamos falando do quê? De estruturas isostáticas, né? Pois vocês já tiveram, né, para calcular para estruturas hiperestáticas, né? Nós temos diversos métodos, né? Para a estrutura hiperestática, nós temos o método dos deslocamentos, né? Temos o método das forças, né? E temos o processo de Cross, que nós vimos nessa disciplina aqui, estruturas hiperestáticas, né? Que é uma outra disciplina aí, que vocês, muitos já até passaram, né? Não, tem a prova semana que vem, porque ela é, essa disciplina aqui, né? Ela é a AMI, não é DIB, então a prova também vai ser a semana que vem, né? A prova vai ser a semana que vem também. Então, uma das questões é calcular a reação de apoio, né? Então, nós temos que forma de calcular, né? Tem aquele método tradicional, né? O método das equações, né?
Podemos calcular pelo método das equações da estática, né? Das equações, né? Da estática. Que é aquela lá da somatória das forças em x igual a zero, das forças em y igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Né? E tem também aquele, né, que é basicamente a mesma coisa, mas é aquele método direto lá que nós conhecemos aí, né? Que você vai lá, você tem sua viga lá, se você tiver a força aplicada aqui, ó, e se tiver essas distâncias aqui, ó, total, né? L, se aqui for o P, né? Aqui é A e aqui é B, né? Daí temos as distâncias parciais aqui também, ó. A e B. Vocês lembram muito bem que VA, vamos fazer aqui, ó, vertical A é igual a quê? A carga P vezes B sobre L. Né? E VB seria igual ao quê? É a mesma coisa, só que inverte o lado, né? Inverte ao lado, né? É o P, agora é o contrário, ó. A distância tem outro apoio. A dividido por L. Então, essas duas formas aqui. Isso daqui é geralmente mais para vigas, né? Geralmente mais para vigas. Mais rápido, né? Por uma viga isostáticas, né? Vigas isostáticas, né? Sempre lembrando também que tem a outra opção de quem domina tudo aí também, de usar o que, pessoal? Pode usar o programinha F2, né? Programa F2 aí, para quem sabe mexer no programa, né? Programa bacana aí, traz uma noção bem interessante, né? Uma resolução bem interessante aí, e como se calcula reações de apoio. Mas esses dois métodos aqui são os métodos analíticos, né, de cálculo analítico. Né? Então, acertou já 400 pontos aí que você pode comemorar, né? Acho que está tranquilo essa daí, vocês sabem bem isso daí, né? Então, vamos partir para a próxima questão. Né?
Vamos tratar da questão que vai falar o quê? Já entra nas questões, né, dos diagramas, né, dos esforços, né, os esforços solicitantes. Que no nosso caso aqui, né, nós fazemos dois gráficos, né? Momento fletor, né? E esforço cortante. Você tem lá o seu diagrama, né? Você tem o seu diagrama de cortante. Um exemplo, né? Aqui é o diagrama de cortante, né? Para cima positivo, né? Para baixo negativo, que é o popular diagrama de esforço cortante. E daí você tem, né, o teu diagrama de momento fletor. Sempre lembrando aqui, que eu vou lembrar vocês essa questão aqui, né? Fazer aqui um tracejaminho, que é a área, né? A área né, sobre a cortante é o momento fletor, né? Né? Essa área aqui, né? Essa área aqui é esse valor de A aqui.
Aqui no momento fletor, lembrando todos aí, né? Todos os convenção de sinal é diferente, né? Então, aqui no caso é positivo. Nossa, é muito. De fechar o microfone. Esse aqui é o diagrama de momento fletor. Quer dizer, a integral do cortante dá um momento fletor, que é a área sobre a curva, né? Nós sabemos que a área sobre a curva, né, é igual ao momento fletor, né? Sabemos que a área sobre a curva é o momento fletor, então aqui a gente é um método fácil de a gente achar, né? Mas sempre lembrando, né, que o momento fletor, né, como é que a gente calcula? Vai cortando o elemento estrutural, né? Tem um elemento estrutural lá, por exemplo, vamos supor que você tem um carregamento distribuído lá, né? Só um instantinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Né? Vamos supor que você tem um carregamento distribuído, você está calculando as reações de apoio, né? Aqui é o VA, aqui é um carregamento distribuído. Aí você vai cortar ele aqui, ó, né? E aqui ele vai estar uma distância X aqui, nessa área de corte aí. Então, o momento fletor com relação a esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto, um ponto C, qual que seria, pessoal? Seria equivalente, né? Por exemplo, se aqui for Q, né?
carregamento por metro, né? Uma alvenaria, né? O peso próprio de uma viga, alguma coisa assim. Então, o momento em C, né? O momento no ponto C seria dado por VA, né? Vezes X. E esse carregamento distribuído, ele equivale a quê, pessoal? Ele equivale a um carregamento concentrado aqui no meio. Ele vai equivale a esse carregamento concentrado fictício aqui. Com que valor? O valor dele é esse Q vezes o X. Né? Se aqui, ó, é Q vezes X, aqui ele carregamento distribuído, ele é aplicado na metade, né? Então, se aqui for a metade, ó, aqui vai ser X sobre 2. Nesse sentido, ó, menos, né? Vamos voltar lá. Bom, esse está girando para cá, ó, né? E esse vai girar para cá. Agora é o contrário, ó. Vai ser Q vezes X vezes X sobre 2. Então, o momento em C vai ser o quê? O momento em C vai ser o quê? VA vezes X menos Q, X ao quadrado, né? Vou fazer esse 2 menor aqui. Vou, né, resumindo aqui, ó, que E mantém x vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. Essa é a equação do momento fletor que você vai traçar aqui. Ó. Não nesse caso, aqui nesse caso aqui é um aí é parabólico, né? Aqui é linear, né? Aqui é linear, né? Carregamento concentrado, né? Carga concentrada. Aqui no caso, pessoal, que você tem esse carregamento parabólico aqui, ó, é uma parábola, né? Isso é a equação de uma parábola. Então, a gente teria a seguinte condição. Né? O nosso diagrama seria assim, uma parábola. Né? E aqui seria o momento máximo. E o importante, né, é você determinar os momentos máximos, né? Importante. Porque é o momento que vai é aquilo que vai determinar, né, os cálculos da sua estrutura, né? Os momentos máximos aí para você. Então, essa vai ser a questão 2.
Acertou essas duas, já está com 800 pontos, né? Daí tem a questão número 3, né? Temos a terceira questão, né? Que ela vai falar sobre o quê, né? Sobre tensões normais. O que são as tensões normais, pessoal? São as tensões, né? São as tensões decorrentes ou do momento, né? Na sessão, tensão normais, né? Vamos, tensões normais nas STs, que são o quê? Seções transversais. Né? Transversais. O que é a seção transversal? Você tem sua viga lá, né? Você tem sua viga. É o perfil dela. É o perfil da sua seção aqui. Ó. Você não tem lá sua viga? É. Essa é a seção transversal. Essa é o ST. Que nós temos aqui a altura, geralmente, né? Altura H, né? E aqui a largura da vírgula. Largura V. Né? Daí eu lembro vocês que por uma seção retangular, né? O momento de inércia dessa seção transversal aí, né? Com relação a esse eixo B, né? Nós sempre temos dois eixos, né? Na seção transversal, que esse é o Y e esse é o Z. Por quê, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês.
Porque o eixo X é esse aqui, ó. É o que acompanha o comprimento da viga, né? O eixo X é esse aqui, ó. Aqui é o X, né? Entendido? Entendido, engenheiro? Então, esse é o X, né? O YZ e o X. Aí que eu vou falar para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Aí eu vou escrever para vocês a seguinte fórmula do momento de inércia com relação a quem? A Z. É o B, H ao cubo, sobre 12. Né? Houve a influência na altura, né? E o momento atuante está aqui, ó. Né? O momento atuante nessa situação, né? Olha, eu vou olhar de frente aqui, ó. Né? Essa vista aqui, ó. Então a gente vai ter essa viga desse jeito assim, ó. Olhando de frente. E o momento é positivo quando ele tiver esse carregamento aqui, ó. Quando a sua viga tiver esse carregamento aqui, esse momento é positivo, né? E quando sua viga tiver esse carregamento aqui, ó, o momento é negativo, né? Aí, o que eu estou querendo falar, então, com essa questão de tensão normal, né? Se você tem esse momento aqui, pessoal, ó, positivo, nesse caso aqui, esse momento puro, essa flexão pura, né? Você, na parte de cima, né? Acima da linha neutra, né? Você vai ter o quê, pessoal? Né? Se você tem esse momento aí, né? Aqui vai existir uma linha neutra. Vai existir uma linha aqui, ó, que aqui embaixo você pode observar, ó, né? Analisa intuitivamente. Aqui embaixo vai ser tracionado, ó. Vai ter tração e aqui vai ter compressão. Ai, cara, esqueci. E aqui vai ter compressão, né? E qual é a fórmula, qual a equação eu uso para determinar se tem. Está vendo aqui, ó? Reproduzindo aqui, ó. Se tiver atuando esse momento fletor assim, né? Se estiver atuando o momento fletor aqui, ó, aqui em cima vai ser comprimido, ó.
Aqui em cima é compressão, ó. E aqui embaixo vai ser tração, né? Com o momento atuando assim, ó. E a equação que a gente usa, né, para formular essa questão é tensão é menos o momento atuante, né, o momento fletor atuante, solicitante, dividido pelo momento de inércia, ó, tá aqui, ó, tá girando em torno do eixo Z. Dedão, regra da mão direita, ó. Então, o momento de inércia que a gente pega é o Z. Vezes quem? O Y, que é essa aqui, ó, ordenada aqui, ó, né? Né? Ah, por que o M? Por que menos? Ó, porque em cima não é compressão, aqui esse momento é positivo. O Y é positivo, então pela nossa fórmula tem que ser menos. E aqui é aquele momento de inércia da seção transversal. Momento de inércia, né? Dá o quê? Da seção transversal. Que no caso o momento tá. O plano do momento é paralelo ao Y, mas ele roda em torno do eixo Z. Ó, pela regra da mão direita, ó, Z e o momento aplica assim, né? Então, o momento de inércia é em torno do eixo Z, que é o que dá a rigidez, a resistência, né? Por isso que a viga é mais alta do que a larga, né? Porque o H você tem uma influência em que matematicamente ele é elevado ao cubo, né? Certo? Então vai ser uma questão aí que você vai ter que determinar o momento fletor, o momento de inércia e o Y, né? Usando essa equação aqui, ó. Agora vamos para a quarta questão. Então, já aí você acertou as três, 3 vezes 4, 12, 1.200. Na quarta questão, já não tem cálculo, né? Uma questão conceitual. E diz o quê? Vamos ver aqui. Ele fala sobre aquela linha. Ele vai discutir o quê? A linha neutra. É uma análise, né? Sobre quem? Sobre a LN. Linha neutra. Que a gente lembrou aí, né? Vou fazer aqui
Bom, esse daqui, né? O que representa essa questão da linha neutra, né? Vamos apagar as coisas que não precisam aí. Aqui nós temos a distribuição de tensões numa seção transversal de uma viga, que pode estar submetida ao quê? A uma flexão pura ou um carregamento excêntrico, com excentricidade de uma força normal, né? A seção transversal. Aqui a linha neutra. Ó. Essa aqui é a famigerada linha neutra. Aqui que é essa linha neutra? Olha, é que nesse trecho aqui, ó, você tem as tensões de compressão para uma viga sobre momento fletor positivo, né? E uma flexão pura, seção retangular. E aqui você tem a tração dessa seção transversal. Então, aqui você tem a compressão, né? As fibras da sua viga estão sofrendo compressão e aqui estão sofrendo tração. Quando submetido ao momento fletor aqui, né? A viga está sobre esse momento fletor aí. Né? É uma viga aqui. E esse é o perfil da seção transversal dela, né? Seção transversal da viga aí. É o perfil de tensões. E no momento, ó, e no momento que passa de compressão para tração, existe um ponto aqui, né, em que as tensões normais são zero. E numa viga existe uma reta em que as tensões normais são zero. Né? Aqui seria a linha neutra, que é a continuidade dos pontos lá. Então, a tensão na linha neutra é zero. Então, nós vamos ter a quarta questão tratando desse conceito, né? Não vai ter cálculo, mas aí vai ter que saber o que é essa história de linha neutra aí. 4 vezes 4, 16. 16
vezes 100, 1.600 pontos já tirou, né? Já foram 1.600 pontos aí. Garantidos. Conceitos importantes, né? Passamos adiante, né? Para a quinta questão. Quinta questão. Que trata do mesmo tema de tensões normais. Né? Que é a mesma aplicação, né? Você tem a seção transversal da sua viga, né? Né? Y, Z. E eu vou pedir, por exemplo, posso pedir a atenção aqui, qualquer ponto aqui, ó. Né? Com atenção, posso dar uma distância, né? Com atenção nesse ponto, y1, né? Aí você vai lá e usa aquela equação. Tensão é menos o momento aplicado, o momento em Z, vezes o Y. Né? Importante saber, conhecer, porque isso aqui usa muito no dimensionamento do concreto armado, né? Nas fórmulas, né? Nas equações, né? Você usa muito isso daí. Então, essa é a questão número 5. Né? Vamos ao nosso cálculo. 5 vezes 400, 2.000. Então, já atingimos 2.000 pontos na nossa prova de resmate. Passamos à quinta questão. Né? Não, a quinta já foi, a sexta questão. Sempre lembrando, né, as unidades, né? Fazer uma revisãozinha de unidade. Né? Ó, quilo, né? Quando a gente tem o quilo lá, quilo é minúsculo, é 1.000. Tá? Mega, que equivale, aqui é igual a 10 a terceira, o mega, 10 a sexta, e o giga, né? 10 a nona. Né?
Então, o Pascal, a unidade Pascal, ela é equivalente a Newton por metro quadrado, né? Pelo Sistema Internacional de Unidades. Newton por metro quadrado. Tá? Então, daí nós temos o kPa, o MPa, megapascal, o gigapascal, né? Conforme a grandeza, né, dos valores, né? O que, engenheiro? Partiremos então, né, para a nossa sexta questão. Tá? Era a quinta, agora vamos para a nossa sexta questão. É conceitual também, né? E vamos ver, né? Vamos tratar, né, ainda tensões normais, né? Vamos ver sobre tensões normais. E aí nós vamos ver o seguinte. Vamos desenhar aqui uma viga novamente, tá? E aí nós temos os nossos eixos aqui, né, que eu vou desenhar aqui também. Né? E aí, pessoal, conforme a posição do carregamento, né, eu vou fazer umas cópias aqui. Ó, se a gente tiver uma carga aqui atuando, ó, nós tivermos um carregamento atuando num dos eixos aqui, ó, o ponto de aplicação aqui, né? Certo? Então está fora do centro de gravidade aqui. Ele está num ponto aqui, ó. Então ele vai gerar o quê? Uma excentricidade, né? Uma excentricidade que é dado pela essa distância aqui, ó.
né? Então, nós vamos exigir. O que essa excentricidade vai causar aí? Ó, se aqui for a força P, né? Se aqui for a força P, essa excentricidade vai causar um momento aí, ó, que vai valer o quê? P vezes Z, né? E ela vai causar também, né? E esse momento vai causar o quê? Né? Vai causar um momento que vale aquele lá, né? Menos M I, né? Y. Y, Z. Aqui é Z também. Certo? Esse momento dessa carga excêntrica, né? Vai causar esse momento ali. Só que também essa força aí, pessoal, vai causar o quê? Uma tensão normal aqui, de compressão, né? Então, vai ter essa força ainda, ó, vai estar comprimindo, né? Olhando de lado, essa viga aí, né? Ela vai ter uma força também de compressão aqui. E essa força, por ser excêntrica, além da compressão, ela vai também causar esse momento aqui, né? E aí você tem que somar, né? No caso, né, por a compressão é negativo, o P dividido pela área da seção transversal, né? Sempre lembrando, né? Isso já é desde Resmate, acho que até desde física, né? Que tensão de uma força aplicada é a força dividido pela área onde ela é aplicada, né? Nós vimos lá, né? Você tem essa área A. Você tem uma força atuando aqui, F. A tensão sobre essa área é F sobre A. Se for de compressão, é positivo. Se for tracionada, é negativo. Se for de compressão. Se for tracionada, é positivo. Então, essa é a composição, né? Ah, e se, pessoal, vamos lá, voltar aos nossos conceitos aqui, né? Fazer nessa outra seção aqui, ó. Sempre lembrando que o X está aqui, né? No comprimento da viga. E se eu tiver um carregamento aqui, viram? Ó, e se eu tiver um carregamento aqui, ó, fora desse eixo e fora desse eixo, né? Então, nós teremos o quê? Duas excentricidades, né? Essa daqui, ó, que eu vou chamar de excentricidade A, e daí você tem essa outra excentricidade aqui, ó, que eu posso chamar de B. Então, essa força aí, ela vai ter o quê, ó? Uma força aplicada nesse ponto aí, ó. Ela vai causar um momento em Z, ó, né? Ela vai causar um momento em Z, né?
ela vai causar dois momentos. Vamos escrever direito, né? Em relação ao eixo Z, que vai ser o quê? Ó? Vai ser o valor dela, que eu posso chamar aqui de P vezes a excentricidade dela, que é A. Tá? E daí ela vai causar um momento em Y. Né? Aqui, ó, ela vai causar esse momento em Y. Né? Que vai ser P, né? Vezes a excentricidade B. Né? E aí nós temos, né, que somar, né, todas as tensões, né? Para determinar as tensões ali, nós temos que calcular esse momento, né, através dessa fórmula e também só pela compressão. Então, nosso momento vai ter três parcelas, né? Nossa equação de momento vai ter, ó, vamos lá fazer, de tensão, né? Nossa tensão resultante vai ser, então, né, com relação aqui, ó, com relação ao momento em Y. Vai ser P, né, vezes B, né, com relação ao Y, ó, P vezes B, né, ali vai estar comprimindo, né, menos, né, deixa eu dar um espaço para o sinal P vezes B, dividido por IY. Ó, porque o dedão está na direção Y, né? P vezes B, né? Esse lado vezes o Z, ó. Porque aqui, ó, o Z anda para cá, ó. E o Z é positivo, só que aqui é compressão. Então, é menos PB vezes Y vezes Z. Porque aqui, ó, o B está andando no eixo Y, Z, né? O ponto B, ele está em Z. E aqui comprime, né? Esse momento aqui, ó, ele está comprimindo. E aí tem a parcela do outro momento MZ, P vezes A. Então vai ser P vezes A dividido, ó, P vezes A, né? Tá girando em torno de Z, então é IZ. Só que daí, ó como anda aqui, ó, o A anda no eixo Y, ó. O A anda no vezes Y. Aqui é compressão, né? E está positivo, então eu tenho que manter o negativo aqui, ó. Tá? Ali está comprimindo, né? E está positivo. Ali também, ó. Está comprimindo ali no Z, né? Agora faltou o quê, pessoal? Essa força P, além de provocar esses dois momentos, ela também comprime, né? Faltou menos P dividido pela área da seção.
transversal. Né? Essa seria a equação, né, para essa posição aí da força. Né? Você vê aqui, ó, né? Você vê aqui o seguinte, ó, se essa força, se o B fosse zero, ó, se o B fosse zero, olha, cairia nessa situação aqui, né? Se o Z fosse zero, se B igual a zero, cairia nessa situação aqui, né? Então tá, questão 6 também foi para os pontos nossos aqui. Vou apagar isso daqui, porque não precisamos dessa terceira opção aqui. Né? E vamos, ó, 6 vezes... Opa! 6 vezes 400. 2.400 pontos. 2.400 pontos já. Tiramos a nossa prova. Vamos para a questão número 7. Que é também uma questão conceitual. Que trata do quê? Flambagem, né? Sobre flambagem. Que flambagem é aquela, o que, pessoal? Instabilidade lateral. Lateral dos elementos estruturais, né? Quando submetidos ao quê? Né? Quando submetidos a um esforço de compressão. Né? E nessa questão eu vou perguntar, né, sobre situações de equilíbrio, né? Situações de equilíbrio. À medida que o que acontece o quê? À medida que o carregamento aumenta. Sempre lembrando que é uma para situação de flambagem, né? Né? Situações de equilíbrio. Quais são as situações, né? A sequência, né, de equilíbrio de um carregamento, de uma coluna sobre carregamento de flambagem. Mas a sétima questão, né, mais 400 pontos aí, você já estava com 2.400, mais 400, já está com 2.800 pontos. Certo? Passaremos para a oitava questão. Ó, sempre vou reforçar para vocês, pessoal, né? Eu não estou colocando fórmulas, né? Não estou colocando
as equações, né, de cálculo, né? Porque você vai ter um prazo suficiente para identificar lá as equações adequadas. É diferente, nós temos 24 horas, né, para resolver as questões. Então, você tem que ir lá e pega o tema, né, fica com o caderno, com o livro, com as aulas que nós tivemos aí, vai lá e realiza as questões aí. Então, vamos lá. Oitava questão, ela vai falar também sobre, é uma questão conceitual também, né? E vai, né, sobre o que também? Flambagem em pilares, né? Flambagem em pilares. Né? Vamos ver. É o número 8, né? É sobre também travamento, né? Travamento dos pilares. Travamentos, né? E comprimento de flambagem. Comprimentos de flambagem. Né? Então, aqui eu não posso falar muito mais, né? Porque senão entregarei de bandeja. Então já temos 8 questões, esses 400 pontos, 3.200 pontos já tirados, né? Eu espero que todos, né, alcancem esse valor aí. Nona questão, né? Vamos para a nona questão. Pilares. É conceitual também, né? É conceitual, né? É uma questão também conceitual, né? Que vai tratar sobre compressão axial ou excêntrica, né? Compressão em geral, vai. Que pode ser excêntrica, axial, né? Primeira mais fácil, ou excêntrica. Né? E daí eu vou, né, já até discutimos hoje aqui na nossa aula aqui, na nossa super live
de resmate que nós já até discutimos aí, né? Qual das né? Composta oblíqua, né? A flexão composta oblíqua. O que seria a flexão composta oblíqua, né? O que seria isso, pessoal? Né? Quando não tenho momento, quando tenho momento em dois eixos, em um eixo, ou só tenho outro tipo de momento, né? Então, aqui, mais uma questão que tiramos 9.400, né? 3.600 pontos garantidos aí para vocês aí, né? Essa nossa aqui super live de resumate das provas aí. Com presença maciça dos alunos. E aí temos a 10ª questão, né? Finalizando. Só um instantinho aí, pessoal. Sobre a carga crítica de flambagem, né? Carga crítica de flambagem. Nós temos a flambagem, né? Nós lembramos sob compressão, os pilares flambam em que direção? Na direção do menor momento de inércia. Né? Quando você aperta a régua, ela flamba no que tem a menor altura, né? Que no caso é ali a menor altura, que é a espessura da régua, momento de inércia. E a mesma coisa, como se fosse um pilar, né? Por isso que faz os travamentos do lado que você tem o menor momento de inércia, né? Você não vai fazer o travamento no lado de maior momento de inércia, tem que fazer os cálculos, obviamente, né? Porque às vezes você trava no lado de momento, no menor momento de inércia, mas aí o lado de maior pode estar fragilizado. Daí você tem que fazer a conta para ver se aquele momento, aquele travamento que deu no menor momento de inércia, ainda assim não vai ser alcançado, atingido pelo maior, né? Na determinação da carga crítica, né? Certo? Daí você vai ter que achar a equação da carga crítica, né? Vai ter que buscar a equação, né? Da carga crítica, né? Equação da carga crítica, que tem nos nossos apontamentos, né? E no nosso livro didático, né? Daí você vai ter que identificar a vinculação, né? Que tipo de vinculação tem a coluna, né? Com o tipo de vinculação da coluna, você vai achar o comprimento de flambagem, né?
aí você coloca na equação, né? Na equação da carga crítica, né? Aqui no comprimento de flambagem você tem que ver consultar uma tabelinha, né? Uma pequena tabela. E daí é só colocar tudo na equação. E aí identificar a alternativa. Correto. É isso aí, pessoal. Fizemos a nossa prova aí na nossa super live aqui, né? De resmate. Espero que tenha sido útil. Desejo a todos vocês boa prova, né? Boa prova, boa semana. Excelente, né? Estudem, né? Estudar. Muito. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos aí. E a gente se vê logo em seguida aí. Um abraço a todos.